Oi, eu sou o Matheus e esse é o Física Sem Migué. Solta a vinheta. Agora o bicho vai pegar! Me dá sua atenção, por favor. Gente, o negócio é o seguinte. Na aula de hoje, nós vamos estudar MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, parte 1. Firmeza? O vídeo vai ficar um pouco extenso, mas não tem problema. Eu dividi ele em parte 1 e parte 2. É importante que você assista as duas. Então, gente, MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Primeira coisa que eu vou falar é o seguinte. Nesse movimento, tem 3 características principais muito importantes que você não pode deixar de esquecer. Então, primeira coisa, movimento retilíneo uniforme. A primeira informação ou a primeira característica é que nesse movimento, obrigatoriamente, as trajetórias serão retilíneas. Então, por exemplo, um carro andando em linha reta é uma trajetória retilínea, firmeza? Segunda característica e a mais importante, no MRU, a velocidade é sempre constante, ou seja, a velocidade não pode alterar o seu valor, não pode nem aumentar e nem diminuir. Então, no MRU, a velocidade é sempre constante, é sempre um valor só de velocidade. Joia? E a terceira característica, basicamente eu já expliquei. Porque como a velocidade é constante, se ela não pode nem aumentar e nem diminuir, é porque no MRU nós não temos aceleração. Então, no MRU, a aceleração ela é nula, firmeza? Porque não sei se você sabe, mas a aceleração é o ato de variar a velocidade. Por exemplo, se um carro começa a aumentar a sua velocidade, é porque ele está acelerando. Isso não pode acontecer no MRU, já que as velocidades são o quê? Constantes. Então, mais uma vez, trajetória retilínea, velocidade constante e aceleração nula. Então, agora vamos para o quadro para eu continuar te explicando o MRU. Então, vamos lá. Gente, então vamos lá. Com esse exemplo aqui, eu vou explicar para vocês basicamente a maioria das coisas que a gente pode utilizar e vai utilizar no MRU, no movimento retilíneo uniforme, que inclusive eu não comentei, mas MRU é o movimento mais simples que a gente vai estudar dentro de cinemática, joia? Então esse aqui é o mais fácil que tem. Primeira coisa, antes da gente explicar esse exemplo aqui, vamos olhar para duas fórmulas, porque no MRU nós temos apenas duas fórmulas que serão cobradas de você na hora de resolver exercício. A primeira fórmula é essa, que é a fórmula da velocidade, onde eu tenho velocidade, é ΔS sobre ΔT, lembrando que V é velocidade, ΔS é o deslocamento, ou seja, posição final menos posição inicial, e ΔT é a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Joia? Essa fórmula ela é bem parecida com a fórmula de velocidade média, mas não é a mesma coisa, já que essa velocidade aqui não é uma média. Lembra, no MRU, a velocidade é o quê? Constante. Então isso aqui não é uma média, joia? Isso aqui de fato é a velocidade do objeto que nunca muda. Já que no MRU, a velocidade é constante. Então beleza. Essa aqui de baixo é a função horária da posição, mas ela daqui a pouco a gente vai conversar sobre ela. Vamos deixar ela aqui por enquanto. Vamos entender a situação. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma bolinha que está se deslocando. Primeiro, ela vai sair do ponto A e vai se deslocar até o ponto B. E aqui no ponto A, a posição é de 0 metros. E aqui no ponto B, a posição fixa é de 100 metros. Então, ela vai primeiro de A para B. Então, vamos resolver nesse pedaço do quadro. A bolinha indo do ponto A até o ponto B. Primeira informação que eu já dei para vocês, ó, 10 segundos foi o tempo que ela gastou para sair de A e chegar até B, firmeza? Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a posição inicial da bolinha? Lembrando que posição na física é a letra S. Posição inicial a gente representa como S0. Gente, a posição inicial é onde se iniciou o movimento. E ela iniciou o movimento lá no ponto A. E no ponto A a posição é quanto? 0 metros. Logo, sua posição inicial, 0 metros. Vamos colocar agora a posição final. E a posição final é o S sozinho. A posição final até onde o corpo se deslocou. Ele foi de A até B. E lá em B vai ser nossa posição final, ou seja, 100 metros.
E ΔS é o deslocamento, é o quanto esse corpo percorreu de distância, ou seja, posição final menos posição inicial, que vai dar 100 menos 0, o deslocamento foi de 100 metros. E repara que foi um deslocamento de 100 metros positivo. Daqui a pouco a gente vai discutir esse positivo aí, tá? E a última coisa é calcular a velocidade da bolinha. E para calcular a velocidade, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Então vou colocar aqui, ó, velocidade ΔS sobre ΔT. Ele andou 100 metros em 10 segundos. Logo, sua velocidade vai ser de 10 metros por segundo. E repara que a velocidade também ficou o quê? Positiva. Então ele deslocou mais 100 metros e a sua velocidade foi de mais 10 metros por segundo. Por que eu estou falando tanto do sinal? Porque tem um vídeo meu já explicando isso no canal, que é cinemática, conceitos básicos, mas aqui eu vou explicar de novo. Na cinemática, o sinal ele indica sentido. Positivo é quando o cara está indo. Eu gosto de falar assim, positivo o cara está indo. E negativo o cara está voltando. Mas no MRU a gente não vai falar nem indo e nem voltando. Quando o deslocamento for positivo ou quando a velocidade for positiva, o MRU fala que esse é um movimento progressivo. Então anota aí, quando o deslocamento é positivo e quando a velocidade é positiva, o cara está indo, ou seja, é um movimento progressivo, né? O cara está indo para frente, ó. E agora na segunda situação, a bolinha não vai de A para B. Eu vou até apagar aqui. Agora a bolinha vai voltar. Ela vai voltar esse movimento. Ela vai de B para A. Agora a bolinha vai de B para A. De B para A. Vamos supor que ela gastou o mesmo tempo. O tempo que ela gastou também foi de 10 segundos. Firmeza? Então agora vamos fazer tudo que a gente fez aqui desse lado, mas agora a bolinha saindo de B e chegando até A. Primeira coisa, posição inicial. Onde ela iniciou o movimento? Agora ela iniciou o movimento lá no B. E o B é a posição quanto? 100 metros. E foi se deslocando até a posição final, que é o S sozinho. E quem é a posição final? Aonde ela parou o movimento? Ela foi até o A. E o A agora é a posição o quê? 0 metros. Então a posição final é 0 metros. Então iniciou em 100, posição inicial, finalizou em 0, posição final. ΔS, posição final menos posição inicial. Logo vai ser 0 menos 100. E 0 menos 100 vai dar menos 100. Então repara que agora o deslocamento ficou o quê? Negativo. Firmeza? E se a gente calcular a velocidade, ó, velocidade ΔS sobre ΔT. Então vai ser menos 100. O tempo também foi de 10 segundos. Logo, isso aqui vai dar menos 10 metros por segundo. Então, repara que agora, quando esse cara voltou o movimento, o deslocamento ficou negativo e a velocidade também ficou negativa. Ó. Deslocamento, menos 100 metros. Velocidade, menos 10 metros por segundo. O negativo, gente, significa que ele está voltando. Porque, mais uma vez, nessa matéria cinemática, o sinal indica sentido. Então, de novo, positivo, eu estou indo. Progressivo. Negativo significa que eu estou voltando. E também tem um nome. É o movimento retrógrado. Então, é o seguinte. A velocidade desse cara é de menos 10 metros por segundo. Mas é estranho você falar, a velocidade do cara é de menos 10. Não é que é de menos 10. A velocidade dele é de 10 metros por segundo. O negativo está aqui só para você ter informação de que esse cara está voltando. Ou seja, movimento retrógrado. Firmeza? Então, esses são os dois movimentos do MRU que você vai lembrar agora comigo. Progressivo, velocidade e deslocamento positivo. Retrógrado, deslocamento e velocidade negativa. Então, são esses os movimentos do MRU. Progressivo, eu estou indo. Retrógrado, eu estou voltando. Firmeza? Agora eu vou apagar o quadro para a gente analisar essa segunda fórmula aqui, que cai bastante nessa matéria, que é o MRU. Então, vamos lá. Pessoal, então agora com esse exemplo, a gente vai aprender a usar essa fórmula, que nós chamamos de função horária da posição, que é o S é igual a S0 mais VT.
S é igual a S0 mais VT. Caso você queira decorar, tem muita gente que usa mais ou menos assim para lembrar, ó. Sentado, sozinho, vendo televisão. Sentado, sozinho, vendo televisão. S é igual a S0 mais VT. Gente, para quem não sabe, então S, eu acabei de falar, significa posição final. O S0 é a posição inicial, V é velocidade e T é o tempo. Joia? Então vamos lá. Vamos usar essa fórmula. Eu vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Mas primeiro, vamos entender a situação que a gente tem aqui. Eu tenho uma bolinha se deslocando para a direita. O que eu tenho? Quais informações ele já me deu? Ele falou que na posição 0, a bolinha partiu da posição 0 metros no tempo de 0 segundos. Então, quando era 0 segundos, a bolinha estava em 0 metros. Aí a bolinha começou a se deslocar e o tempo foi passando. De 0 segundos foi para 2. Quando chegou em 2 segundos, a posição da bolinha já era de 100 metros. Firmeza? Então, em 2 segundos, ela já se encontrava na posição... Desculpa, eu falei 100, né? Aqui é 10 metros. Então, em 2 segundos, sua posição era 10 metros. Aí a bolinha continuou seu movimento, e lá em 10 segundos, né? No tempo 10 segundos, eu não sei qual é a posição da bolinha. E é isso que eu quero descobrir. Firmeza? Então, mais uma vez. No tempo 0, sua posição era 0. No tempo 2 segundos, sua posição era 10 metros. E no tempo 10 segundos, qual será a sua posição? Gente, é para isso que serve essa fórmula. A função horária da posição. A função horária da posição, ela serve exatamente para encontrar a posição. Ela é meio que um GPS. Ela responde a seguinte pergunta: onde é que está a bolinha no tempo 10 segundos? Onde é que está a bolinha no tempo 20 segundos? Ou seja, ela vai te dar a posição do objeto conforme o tempo que você colocar aqui. Então, qual é a posição no tempo 10? Qual é a posição no tempo 20? Qual é a posição no tempo 40 segundos? E por aí vai. Então essa fórmula, ela é meio que um GPS. Ela vai te fornecer a posição do objeto de acordo com o tempo. Firmeza? Por isso que é função horária da posição. Ela serve para te informar a posição do objeto de acordo com o tempo. Firmeza? Mas antes, o que eu quero? Gente, isso aqui é um MRU. A gente sabe que no MRU a velocidade é o quê? Constante. Então, ó, durante todo o trajeto, a bolinha sempre vai ter o quê? A mesma velocidade V. Porque MRU, gente, a velocidade não pode mudar, a velocidade é constante. Então o que eu vou fazer? Como eu sei os dados dessa primeira posição aqui e sei os dados dessa segunda posição, eu vou calcular a velocidade daqui para cá. Só que calculando a velocidade daqui para cá, eu calculei a velocidade de todo o percurso. Já que nós temos o MRU e a velocidade obrigatoriamente é o quê? Constante, não pode mudar. Então o que eu vou fazer? Velocidade é ΔS sobre ΔT. ΔS é posição final menos posição inicial. E ΔT, tempo final, que nós chamamos de T, menos tempo inicial, que vamos chamar de T0. Então, ó, vamos analisar o movimento daqui para cá. Ó. Então ele veio daqui para cá. Quem é a posição final? 10. Menos quem é a posição inicial, de onde ele partiu? 0. Sobre tempo final. Qual é o tempo final? 2 segundos. Menos qual é o tempo inicial, onde começou a contagem? 0 segundos. Logo, a nossa velocidade vai ficar 10 sobre 2, que vai dar 5 metros por segundo. Então eu já sei a velocidade da bolinha. Foi de 5 metros por segundo. E como é constante, eu sei que ela foi de 5 metros por segundo durante toda a trajetória. Então daqui até aqui a velocidade foi de quanto? Sempre 5 metros por segundo, já que a velocidade é constante por se tratar de um movimento retilíneo uniforme. Firmeza? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar a função horária da posição que vai representar o movimento dessa bolinha. Então, de novo, nós vamos montar a função da posição que representa o movimento dessa bolinha. Então, vou colocar aqui, ó, S igual a S0 mais VT.
Gente, para quem não sabe, quando você monta uma função, basta você substituir os valores que são constantes. Você não vai substituir as variáveis, porque o próprio nome já fala, as variáveis elas variam. E quem são as variáveis aqui? Posição e tempo. Porque, gente, a posição da bolinha está variando com o passar do tempo. Então, a posição depende do tempo. Firmeza? Por exemplo, ó, no tempo 0, a posição era 0. No tempo 2, a posição era 10. Então, a posição depende do tempo. Então, logo, esses dois são variáveis. Isso aqui você não vai substituir. Você vai deixar o S e o T. Firmeza? Quem você substitui quando monta uma função são os valores que são constantes, os valores que não mudam. E quem são? A posição inicial é constante e a velocidade você já sabe que é constante, porque nós temos um MRU onde a velocidade é constante. Por que a posição inicial é constante? Gente, tudo que é inicial é constante. Você não pode mudar a sua origem. Se eu falo para você que a posição inicial desse cara é de 0 metros, que ele partiu o movimento daqui, acabou. A origem dele sempre vai ser os 0 metros, porque você não pode mudar a sua origem. Firmeza? Então a posição inicial também é um valor constante. Então vamos montar a função que representa o movimento dessa bolinha. Vai ficar S, que é uma variável, então você deixa ela aqui. O S0 vale quanto? 0. Mais a velocidade vale quanto? 5, que também é constante. E o tempo é variável, deixa ele aí. Então nós montamos a função da posição dessa bolinha. S é igual a 0 mais 5t. Eu ainda posso simplificar, né? Vai ficar S é igual a 5 vezes t. Vamos fazer um teste? Ó, eu sei que no tempo 0 a posição era 0. Então vamos usar essa fórmula. S vai ser igual a 5 vezes. Se eu colocar 0 no tempo, a posição tem que dar quanto? 0 vezes 5, 0 metros. Então, no tempo 0, a posição deu 0. Bateu. Está funcionando. Vamos testar esse aqui, ó. S é igual a 5 vezes. Opa, qual o tempo que eu quero? Eu quero no 2 segundos. E eu sei que o tempo 2 segundos, a posição é 10. Eu já sabia disso, mas vamos ver se vai bater com a fórmula. 5 vezes 2, 10 metros. Então, no tempo 2, a posição é 10. Então, agora eu posso responder meu exercício. Onde se encontra a bolinha? Qual é a posição da bolinha quando o tempo for de 10 segundos? Então, vamos fazer aqui, ó. S vai ser igual a 5. Em qual tempo eu quero saber? 10. Então, aqui vai dar 50 metros. Ou seja, no tempo 10 segundos, a posição é 50 metros. Logo, eu gabaritei no exercício. 50 metros é a posição da bolinha. Firmeza, gente? Então é para isso que serve a função horária da posição. Ela te fornece a posição da bolinha de acordo com o tempo. Firmeza? Bom, e só para a gente resumir mais uma vez, todo mundo olha para esse movimento. Agora todo mundo olha para a velocidade. Olha para o sinal da velocidade. Tá vendo que a velocidade ficou positiva? Então responde para mim. Esse movimento aí do exercício é um movimento progressivo ou retrógrado? Para quem respondeu progressivo, acertou. Por quê, professor? Porque a velocidade é positiva. E lembra que positivo, o cara está indo, movimento progressivo. Tudo bem? Então agora a gente vai aprender um conceito muito importante chamado de velocidade relativa. Então passa o vídeo. Gente, então agora nós vamos estudar um conceito que cai direto em vestibular, em concurso público, para resolver exercício, que é o conceito de velocidade relativa. O que é a velocidade relativa? É básico. Velocidade relativa é você calcular a velocidade que dois corpos se aproximam, que nós chamamos de velocidade de aproximação, e também calcular a velocidade de afastamento, que é a velocidade que dois corpos se afastam. Então é isso. Velocidade relativa é a velocidade de aproximação ou a velocidade de afastamento. E se você consegue calcular isso de uma forma mais fácil, mais simples, mais direta, você consegue resolver muito, mas muitos exercícios. Firmeza? Eu coloquei aqui alguns vídeos para a gente calcular a velocidade relativa, tanto de aproximação quanto de afastamento. Então, eu chamo um amigo meu, o Felipe, e ele vai aparecer no vídeo. Então todos os vídeos vai ter eu e o Felipe. Então os corpos serão eu, professor Matheus, e o meu amigo, o Felipe. Firmeza?
Então, no primeiro vídeo, que vai aparecer daqui a pouco aqui do lado, o que nós temos? Eu vou ter velocidade de 1 metro por segundo e o Felipe vai estar parado. Eu vou estar me aproximando do Felipe nesse vídeo, enquanto ele está parado. Então, solta o vídeo. Então, se você observar, o Felipe ele está parado com uma velocidade de 0 metros por segundo e eu estou indo ao encontro dele com uma velocidade de 1 metro por segundo. Logo, eu estou me aproximando do Felipe. Então, a pergunta é, e esse é o caso mais simples, vou fazer essa pergunta exatamente para você. Com qual velocidade eu me aproximei do Felipe? Qual foi a velocidade de aproximação? Exatamente isso. Eu me aproximei do Felipe com uma velocidade de 1 metro por segundo. Esse é o caso mais simples. Firmeza? Agora, vamos ver outra situação, onde o Felipe também terá velocidade. Firmeza? Então, eu vou ter velocidade e o Felipe também. E nós vamos nos aproximar. Então, olha para o vídeo. Então, repara que eu tenho velocidade de 1 metro por segundo e o Felipe também tem velocidade de 1 metro por segundo. E nós estamos nos aproximando. E a pergunta agora é, com qual velocidade eu e o Felipe nos aproximamos? Qual foi a velocidade de aproximação? E repara que essa aproximação foi mais rápida do que a última, porque agora o Felipe também tem velocidade. Então, nesse caso, qual foi a velocidade de aproximação? Exatamente, 2 metros por segundo. Então, nesse caso, você teve que somar as duas velocidades para você saber qual é a velocidade de aproximação, o que é bem óbvio por sinal. Firmeza? Então, você soma as duas velocidades para saber a velocidade de aproximação. Se você quiser ter isso mais de uma forma decorada, é simples. Quando você tem duas velocidades com sentidos opostos, que é o que a gente tinha, uma pessoa indo para a direita, a outra indo para a esquerda, então duas velocidades com sentidos opostos, e você quer saber a velocidade relativa, basta você somar. Firmeza? Joia. Agora vamos para outra situação, onde eu e o Felipe vamos nos afastar. Então vai aparecer no vídeo agora. Eu vou para um lado e o Felipe vai para o outro. Então a gente vai estar se afastando. E repara que eu estou com velocidade de 1 metro por segundo e o Felipe também está com velocidade de 1 metro por segundo. E nós estamos nos afastando. E a pergunta é, nesse caso, qual é a velocidade de afastamento? Eu vou para um lado com 1 metro por segundo, o Felipe vai para o outro lado com 1 metro por segundo. Então qual é a velocidade de afastamento entre nós dois? Para quem falou 2 metros por segundo, também está correto. Então, nesse caso, nós estamos nos afastando com uma velocidade de 2 metros por segundo. E o raciocínio é o mesmo. Porque, repara, uma velocidade está para a direita e a outra velocidade está para a esquerda. Sentidos opostos. Velocidades com sentidos opostos, para você descobrir a velocidade relativa, tanto de aproximação quanto de afastamento, basta você somar. Firmeza? Então, nós vimos dois casos em que as velocidades tinham sentidos opostos. E nos dois casos, tanto na aproximação quanto no afastamento, você acabou somando elas. Então agora vamos ver um último vídeo, onde as duas velocidades terão o mesmo sentido. E vamos ver como é que a gente vai calcular a velocidade relativa nesse caso. Quando eu soltar o vídeo, o que vai ter? Eu vou estar na frente e o Felipe vai estar atrás. Eu vou estar indo para frente com uma velocidade de 1 metro por segundo. E o Felipe que está atrás de mim, um pouco mais afastado, vai estar se aproximando de mim com uma velocidade bem maior, de 2 metros por segundo. Logo, o Felipe vai me alcançar. Então, solta o vídeo. E repara que nesse vídeo, então, ó, eu estou indo para frente bem devagar, com uma velocidade de 1 metro por segundo, e o Felipe, com uma velocidade de 2 metros por segundo, consegue me alcançar. Ou seja, o Felipe está se aproximando de mim. E a pergunta é, com qual velocidade o Felipe se aproximou de mim nesse vídeo? Ó, você vai ter que fazer o quê? Uma subtração. Vai ser 2 menos 1. O Felipe se aproximou de mim, ou seja, a velocidade de aproximação entre a gente foi de 1 metro por segundo. Por quê? Geralmente em sala de aula o pessoal fala, ah, mas o Felipe está com a velocidade de 2. Sim, ele está se aproximando de mim com a velocidade de 2, só que eu estou tentando ir para frente, eu estou indo para frente com uma velocidade de 1 metro por segundo. Isso também tem que ser levado em consideração. Isso também tem que ser compensado na hora de fazer a conta. Então, o Felipe vai a 2 e eu estou indo a 1, logo o Felipe se aproxima de mim com uma velocidade de 1 metro por segundo. O que a gente fez? Uma subtração. Então,
Quando você tiver duas velocidades com o mesmo sentido, repara que as duas têm o mesmo sentido, você vai subtrair, tanto se for velocidade de aproximação, quanto for velocidade de afastamento, ou seja, velocidade relativa. Então, resumindo tudo, na velocidade relativa, tanto de aproximação quanto de afastamento, vai ser assim. Se as velocidades tiverem sentidos opostos, você vai somar. E se a velocidade estiver no mesmo sentido, você vai subtrair. Assim você vai conseguir calcular a velocidade relativa, tanto de aproximação quanto de afastamento. Firmeza? E para fechar essa aula, ficou faltando aquele exercício, então vamos para o exercício. Gente, então agora nós vamos resolver um exercício. Nós vamos utilizar o conceito de velocidade relativa para responder ele. Então primeiro vamos entender a situação que a gente vai resolver. O negócio é o seguinte. Aqui eu tenho duas bolinhas. Essa primeira bolinha está indo para a direita com a velocidade de 2 metros por segundo. Essa bolinha está indo para a esquerda com uma velocidade de 4 metros por segundo. Essa bolinha, neste exato momento, se encontra na posição 0 metros. E essa bolinha, neste exato momento, se encontra na posição 12 metros. O que eu quero? Eu quero saber quanto tempo vai demorar para essas bolinhas se encontrarem. Então, de novo, eu quero saber quanto tempo vai demorar para essas bolinhas se encontrarem. E depois eu quero calcular em qual posição elas vão se encontrar. Em qual posição elas vão se encontrar. Então, de novo, eu quero saber quanto tempo vai demorar para encontrar e qual posição elas vão se encontrar. Então, antes, aqui eu vou escrever um resuminho sobre velocidade relativa. Lembrando que velocidade relativa são duas. Tem a velocidade de aproximação e a velocidade de afastamento. Então, o negócio é o seguinte. Eu acabei de falar isso. Quando as duas velocidades possuem sentidos opostos, uma para a direita e outra para a esquerda, por exemplo, para você calcular a velocidade relativa, tanto faz se é de aproximação ou de afastamento, para encontrar a velocidade relativa você faz uma soma. Agora, se a velocidade dos objetos tem o mesmo sentido, por exemplo, os dois para a direita, as duas velocidades para a direita ou as duas velocidades para a esquerda, para você encontrar a relativa, você vai fazer uma subtração. Firmeza? Então, a gente vai usar esse resuminho agora. Olha para a minha situação. Repara que aqui as duas bolinhas estão se aproximando. E eu quero saber qual é a velocidade de aproximação. A velocidade relativa de aproximação. Com esse esqueminha fica muito simples. Pelo seguinte, repara que as duas velocidades possuem sentidos opostos. Uma para a direita e outra para a esquerda. Quando tem sentido oposto, para você encontrar a velocidade relativa, você faz uma soma. Então aqui eu tenho a aproximação, então vou calcular agora a velocidade de aproximação. Sentido oposto, basta você somar. 4 com 2, 6 metros por segundo. Então essa é a velocidade de aproximação dessas bolinhas. Elas se aproximam com uma velocidade de 6 metros por segundo. E com esse dado e com essa fórmula aqui, velocidade igual a ΔS sobre ΔT, eu consigo encontrar quanto tempo vai demorar para essas bolinhas se encontrarem. Ou seja, em qual instante, em qual tempo elas vão se encontrar. Basta você fazer isso aqui, ó. Velocidade é distância pelo tempo. Qual é a velocidade de aproximação? 6 metros por segundo. Qual é a distância entre as bolinhas? Simples. Essa está em 0. Essa está em 12. Então a distância entre elas é de 12 metros. Então vamos descobrir o tempo que vai demorar para elas se encontrarem. Se a gente fazer aqui um joguinho matemático, vai ficar 12 por 6, ou seja, 2 segundos. Essa é a primeira resposta. Vai demorar 2 segundos para elas se encontrarem. Beleza. Agora, a segunda coisa que eu queria era calcular a posição de encontro. Em qual posição elas vão se encontrar? E é essa parte que a maioria das pessoas erram no exercício. E para resolver essa parte, encontrar a posição de encontro, nós vamos usar essa fórmula. A função horária da posição. Mas primeiro, vamos montar essa fórmula, a função horária da posição para essa bolinha. E depois montar a função horária da posição para essa bolinha aqui. Firmeza? Então essa bolinha eu vou chamar de bolinha A. E essa bolinha eu vou chamar de bolinha B para ficar um pouco mais organizado. Então vamos montar a função horária da posição para a bolinha A. S igual a S0 mais VT. Vamos montar para a bolinha A primeiro.
Então vai ficar S, porque é variável, você não coloca o valor da variável. Qual é a posição inicial dela? Onde ela iniciou o movimento? 0 metros. Mas qual é a velocidade da bolinha A? 2 metros por segundo. Vezes t. Então eu montei a função horária da posição para a bolinha A. Se a gente simplificar isso aqui, vai ficar S é igual a 2 vezes t. Agora, vamos montar a função horária da posição para a bolinha B. E agora que a maioria de vocês vai errar. Vai ficar S é igual. Qual é a posição inicial dela? 12. Mais, qual é a velocidade dela? 4. Agora toma cuidado. Se eu colocar o 4 positivo aqui, você vai errar o seu item. Sabe por quê? Lembra que na física tem um movimento progressivo e um movimento retrógrado. O progressivo está indo e o retrógrado está voltando. Quando eu montei o da bolinha A, eu coloquei a velocidade da bolinha A positiva. Tá vendo que ficou mais 2? Então, o A está realizando um movimento progressivo. A sua velocidade está positiva. E outro indício disso é a posição. Tá vendo que para a direita a posição está aumentando? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 12. Então aqui para a direita nós temos um movimento progressivo. Então essa velocidade é positiva. Então se essa velocidade é positiva e ela está para a direita, logo essa velocidade que está para a esquerda tem que ser o quê? Negativa. Porque para a esquerda vai ser o nosso movimento retrógrado. Então toma muito cuidado. Você não pode considerar as duas velocidades positivas quando você usa essa fórmula aqui, ó, função horária da posição. Porque se alguém está indo, alguém tem que estar voltando. Então, vamos continuar montando a fórmula, a função horária da posição dessa bolinha. Vai ficar S é igual. Posição inicial, beleza, 12. Mas a velocidade não é positiva, ela é negativa, ela é menos 4 vezes t. Então agora eu tenho a função da posição da bolinha B e a função da posição da bolinha A. Eu quero saber em qual posição elas se encontram. Gente, elas se encontram na mesma posição. Então tanto faz qual fórmula você vai usar, porque vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, eu já sei que demora 2 segundos para elas se encontrarem. Se eu usar essa fórmula, vai ficar 2 vezes 2, ou seja, se encontram na posição 4 metros. E se eu usar de baixo? Vai ficar S é igual a 12 menos 4. Quanto tempo mesmo? 2. 4 vezes 2 é 8. 12 menos 8, 4 metros. Ou seja, resolvi o exercício. Demora 2 segundos para elas se encontrarem e elas se encontram na posição 4 metros. Só uma observação. Quando a gente calculou a velocidade relativa, que foi de aproximação, lembra que eu somei 4 com 2 que deu 6? Pois é, na velocidade relativa, quando você soma ou subtrai, você não vai levar em consideração quem é progressivo ou quem é retrógrado. Quando for fazer a soma ou subtração, você vai considerar todas as velocidades positivas, tudo bem? Então na velocidade relativa, não se preocupe com o sinal, quem está indo e quem está voltando. Basta você somar ou subtrair sem se preocupar com isso. Considera todas as velocidades positivas. Mas, a partir do momento que você usa essa fórmula, a função horária da posição, aí toma cuidado. Se alguém está indo, alguém está voltando. Se alguém é progressivo, é porque alguém é retrógrado. Firmeza? Então, ó, refaçam os exercícios que eu fiz nesse vídeo. Ele ficou bem extenso, mas não tem problema. O importante aqui é você estudar. Firmeza, meu irmão? Então, curta, compartilha e é nóis!